Estamos de volta para a nossa lição número 5 e recordamos de prática. Na última aula abordamos a questão dos cuidados a ter nos dias de trabalho. E vamos hoje abordar, caso a caso, os constituintes do grupo mediúnico. E desde logo começamos pelo mais importante, porque, sem dúvida nenhuma, depende dele a forma como o trabalho possa decorrer, que é o diretor dos trabalhos ou, de uma forma generalizada, a direção dos trabalhos. Como podemos calcular, é muito importante que o grupo não funcione, enfim, quer dizer, cada um para o seu lado, à sua maneira, o médio para um lado, o treinador para o outro, o esteio para o outro. Portanto, há necessidade que o trabalho tenha organização, tenha disciplina, tenha orientação, e dessa forma reveste grande importância o papel do dirigente. Nós fomos reportados, por exemplo, à constituição do grupo que Jesus criou, é um modelo para todos nós. Ele era o dirigente, ele era o orientador, ele é que estabelecia as regras, as normas de funcionamento das suas reuniões, e no que nós nos lembramos, havia reuniões públicas de evangelização ou da transmissão da Boa Nova, havia reuniões de cura, que podemos dizer que eram reuniões de verdadeiras atividades mediúnicas. Depois os apóstolos acabaram por seguir mais tarde, acabam por seguir também na sua prática, no seu trabalho, as mesmas orientações. Então, há necessidade que o grupo esteja dirigido, que haja um princípio, que haja um meio, haja um fim, haja uma abertura, haja uma orientação disciplinada das manifestações, dos esclarecimentos, da doutrinação. E dessa maneira é que nós entendemos que um grupo tem um dirigente que seja responsável, não fará um trabalho eficiente, não conseguirá garantir que o trabalho não descambe para manifestações generalizadas de disciplina, em que as trevas, em que os espíritos inferiores sempre aproveitam em vigilância, sempre aproveitam a falta de organização, a falta de coordenação dos trabalhos. E, portanto, é muito importante que haja uma regra, haja uma orientação, porque daí podem decorrer perigos evidentes para os médios ou para os outros elementos que participam, de facto, do grupo mediúnico e, naturalmente, que são responsáveis pela conduta e pela eficiência e pelos objetivos ou atingir os objetivos que são traçados por uma reunião deste tipo. Então, o dirigente é o primeiro responsável pelo bom funcionamento do grupo. Deve abrir, deve encerrar, deve interromper, deve, numa palavra, dirigir as pessoas, os elementos que pertencem ao grupo. E, portanto, é ao dirigente que compete analisar as situações de uma forma racional e vigiar em permanência a ação dos elementos do grupo, o trabalho dos elementos do grupo, intervindo com amor, sempre no sentido de orientar, de ajudar, de ser, digamos assim, o primeiro responsável pelo espírito fraternista que deve unir todos os elementos que constituem um grupo. Então, quais são, em termos gerais, as qualidades do dirigente? Desde logo, o dirigente deve ter responsabilidade moral. Deve ser, por assim dizer, o espelho em que cada um se revê, o espelho em que cada um ganha confiança, cada um dos trabalhadores, cada um dos elementos do grupo. E, portanto, é o sentido da responsabilidade moral que se lhe pede, que se lhe exige. E deve o dirigente, que não tenha essa, digamos assim, essa faceta, que não consiga atingir esse desiderato de assumir a responsabilidade moral pela sua conduta, deve ter coragem de dizer que não está em condições de pedir aos responsáveis da Casa Espírita para, de facto, o substituírem ou para escolherem outro. Depois, os hábitos, as práticas, a vivência. Deve ser uma pessoa que privilegie os bons costumes, os bons hábitos, socialmente falando, familiarmente falando. E, portanto, é de enorme responsabilidade, porque é a figura que dá a cara, é a figura visível do trabalho espiritual, e neste caso, do trabalho mediúnico, e noutros casos, no trabalho de divulgação pública, das palestras, enfim, do estudo, etc. Deve ser, de facto, um elemento que tenha na sua vida a prática dos bons costumes.
Mas ele logo também tem que ter conhecimentos básicos da doutrina e ir progressivamente aumentando os seus conhecimentos, melhorando os seus conhecimentos, aperfeiçoando a sua conduta com base na cultura, com base no aumento de cultura, do conhecimento de raiz espiritual. E só assim ele se constituirá como digamos assim, um elemento aceito por todos e, portanto, conseguirá inspirar a confiança daqueles que consigo trabalham. O grupo não deve ser, cada um a puxar para o seu lado, um médium para um lado, outro médium para o outro. Deve ter como objetivo o trabalho conjunto, o trabalho coletivo. E, portanto, é necessário que alguém que esteja à frente do grupo inspire confiança para poder ser aceito qualquer opinião, qualquer orientação que possa dar. E isso é muito importante para, digamos assim, a eficácia, para a eficiência do trabalho que deve ser dirigido e que deve ser sempre um trabalho de amor, um trabalho de consolo. Nós não podemos esquecer que o trabalho espírita é um trabalho que basicamente tem que ter em atenção o Consolador, que é o ideal espírita. E, portanto, se é o Consolador, todos os objetivos a atingir deverão visar esse consolo daqueles que sofrem, sejam encarnados ou sejam desencarnados. E, portanto, há esta preocupação do dirigente. O dirigente deve olhar para si e sempre que fazer um checklist sobre todas essas características, as qualidades que lhe são necessárias patentear para oferecer essa confiança e depois também para oferecer aos espíritos comunicantes a força moral, a autoridade moral, para serem respeitada e para ser seguida a sua orientação. Então, o dirigente deve ter, depois daquelas características que falamos, deve ter alguma facilidade de expressar as ideias. Não pode baralhar tudo quando os seus elementos, quando aqueles que trabalham consigo, se quiserem pôr alguma dúvida, tiverem de tirar alguns esclarecimentos, ele deve ter facilidade em responder, em expressar as ideias que se fazem necessárias para ir ao encontro daquilo que são as necessidades, as aspirações daqueles que trabalham consigo. É claro que para isso há necessidade de ter delicadeza. A doutrina espírita, o espiritismo, a prática espírita não compadecem com alterações de conduta, alterações de reações intempestivas, reações bruscas, que são, ao fim e ao cabo, o espelho daquilo que não deve ser a prática espírita. E, portanto, há necessidade ao dirigente, pede-se-lhe que seja delicado com todos, seja com os trabalhadores, seja com aqueles que se apresentam como sofredores, como pessoas a tratar, seja com os espíritos, de uma forma geral, deve ser delicado, deve respeitar, deve ter em consideração que uns e outros são doentes e, portanto, devem ser tratados com calma, com precisão no trato e com alguma serenidade, porque isso é fundamental. E isto faz parte desse desiderato que é a delicadeza que nos deve ser apanágio. Depois, não pode deixar de ser enérgico, de ser firme. Jesus era firme e era enérgico. Quando tinha que ser firme, então sim, tinha que ser enérgico. E depois também, simultaneamente, patentear tolerância, porque é fundamental. São doentes aqueles que lhes apresentam, somos todos doentes, bem entendido. Mas, por exemplo, os médiuns são muito achacados, tem que haver alguma tolerância para algumas condutas e com delicadeza e com sabedoria, enfim, ajudar o médium a compreender, ou o doutrinador, ou os elementos do grupo, a compreenderem como deve ser a conduta sem recriminar, sem apontar responsabilidades ou sem apontar, digamos assim, acusações que são de todo em todo destituídas de fundamentos em termos de doutrina espírita. Então deve ser enérgico e deve-se patentear também tolerância. Depois, a devoção àquela tarefa, a tarefa que nós abraçamos e as pessoas abraçam, têm que ser devotadas à tarefa. É evidente que há aqui todo um equilíbrio de comportamento, seja com o trabalho familiar, seja com o trabalho profissional, seja com o trabalho social, e tem que haver algum respeito, porque se falharmos nessas áreas, também falhamos como espíritos reencarnados. Então tem que haver, naquilo que é possível, naquilo que é lógico, aquilo que é racional, devoção à doutrina, devoção à causa pública, devoção às dores das sociedades, das pessoas que constituem as sociedades, e ter sempre um espírito de fraternidade. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei, ele sempre falou amarmos-nos como irmãos. E então é este espírito de fraternidade, de amor fraternal, de amor entre irmãos, que deve ser um ponto fundamental da preocupação do dirigente, enfim, quer dizer, na sua conduta, no seu comportamento. E depois ter uma
convicção segura e firme no cumprimento dos seus deveres. Deve cumpri-los por convicção, deve cumpri-los porque sente que tem que o cumprir, porque voluntariamente aceitou e porque está num trabalho, está num caminho que a ele diz respeito, que a ele beneficia e que, ao fim e ao cabo, é apontado, ou será apontado, ou poderá ser apontado pela sociedade como um exemplo ou um mau exemplo que descaracteriza e, de alguma maneira, não credibiliza a doutrina que nós todos abraçamos. Depois tem aqui aspectos muito importantes. Não se pode exigir aos trabalhadores do grupo pontualidade quando se não é pontual, quando o dirigente não é pontual. Portanto, especificamente, o dirigente deve ser o primeiro exemplo de pontualidade. Não quer dizer que seja o primeiro a entrar na sala e o último a sair, mas não deve fazer-se esperar, não deve chegar atrasado, deve chegar na hora própria. É evidente que se for o primeiro, será seguramente uma atividade muito bem levada a cabo, muito bem entendida. Depois não pode ter dúvidas sobre a fé. Tem que ter a fé raciocinada, tem que ter uma fé ardorosa. O dirigente tem que ser, nesse particular, o motor da fé daqueles que trabalham consigo, dos elementos que constituem o seu grupo. E, portanto, ele tem que, acima de todos, ter uma fé indiscutível. Não pode ter dúvidas. Tem que ter uma fé convicta e uma fé ardorosa e baseada na razão e baseada na racionalidade. Depois tem que ter sempre um espírito de compreensão, desde logo com aqueles que trabalham consigo. Tem que perceber que somos seres humanos, que estamos, enfim, no meio da tormenta, que estamos envolvidos socialmente, familiarmente, por problemas muito complicados. E, portanto, tem que haver uma certa compreensão para determinadas fragilidades daqueles que trabalham consigo, mas também tem que haver uma compreensão muito importante, muito fundamental, para aqueles que são tratados, para aqueles que são ajudados, para aqueles que são recebidos para auxílio, sejam os encarnados, sejam os desencarnados. Tem que haver compreensão para a revolta, para o espírito de vingança, que muitos espíritos patenteiam. E tem que ter compreensão também para a ansiedade, para a angústia que bate à porta daqueles que buscam socorro. E, portanto, é esse sentido da compreensão que se faz necessário ao dirigente, antes que todos os outros. O dirigente é o primeiro de seu grupo, é o primeiro do grupo. Depois há outras qualidades específicas, como, por exemplo, manifestar sempre boa vontade. Há um aspecto muito curioso que é o seguinte: muitas das vezes o dirigente está preocupado com o sofrimento dos que vêm em busca de socorro, está preocupado com o sofrimento dos espíritos que se manifestam e pouco preocupado com os problemas de cada um dos elementos do grupo. Tem que haver essa delicadeza, tem que haver essa preocupação. Saber se os elementos do grupo, numa conversa, num diálogo, numa pergunta, enfim, quer dizer, numa ternura que se manifesta de fraternidade muito importante, sobre os seus elementos, como passam, como têm a sua vida, sem problemas, se precisam de algum auxílio, tem que haver essa preocupação. E, portanto, não chega só pensar em cada um, tem que pensar primeiramente nos outros. Portanto, há que manifestar uma grande boa vontade para o trabalho com equilíbrio. Boa vontade com equilíbrio. E também com prudência. Não se podem enveredar por caminhos de, digamos assim, de repentismo, às vezes, de agir sem pensar naquilo que normalmente se conhece como reagir. Tem que haver prudência na conduta, tem que haver prudência no trato com os encarnados e com os desencarnados. Tem que haver muita prudência no contacto, no diálogo, na vida em comum com os elementos do seu grupo. E depois, sintetizando tudo isto, tem que haver muito amor. Nós, às vezes, dizemos que fora da Igreja não há salvação, outros pensam que fora do Espiritismo não há salvação, e outros pensam muita coisa. Mas nós podemos sintetizar sempre: fora do amor não há salvação, seja em que ideologia seja em que religião seja. Fora do amor não há salvação. Portanto, o dirigente tem que ter realmente essa preocupação. Muito amor para com todos, muito amor para com todos, e fundamentalmente também muito amor para consigo próprio. Porque se nós não nos conseguimos amar a nós próprios, como é que podemos agora amar os outros? Então há fatores muito importantes que devem nortear e que devem preocupar profundamente os dirigentes. Desde logo, toda a gente fala em moral. Moral para aqui, moral para lá, toda a gente tem moral, até os materialistas têm a sua moral. Mas há a necessidade de pensar que moral espírita ou moral cristã é moral espírita, moral cristã, baseada numa conduta espiritual muito reta, que tem necessariamente que influenciar a conduta material, a conduta social
que deve ser também muito correta. Portanto, não é possível baralhar a moral dos dias fora do trabalho espiritual. É um tipo de moral preocupada com as coisas da terra. E no dia, como se fosse outra vez, uma prática igrejeira, no dia dos trabalhos da casa espírita, então aí são todos santos, todos põem as mãos, está tudo muito arrependido. A moral deve ser permanente, deve ser atuante e deve ser a preocupação em todas as horas da nossa vida. É evidente que não se pense que o dirigente, sempre que precise esclarecer um assunto qualquer, sempre que precise de tirar uma dúvida qualquer, tenha que pedir a uns elementos do grupo para a esclarecer. Então é fundamental que o dirigente aumente os seus conhecimentos, melhore os seus conhecimentos, e dessa forma ele deve expressar as suas ideias com delicadeza, como já referimos e vamos sintetizar, com delicadeza, com calma, com precisão com os espíritos. Também com energia, com tolerância, com devoção e fraternidade, com uma convicção segura no cumprimento dos deveres, pontualidade, fé ardorosa, compreensão, boa vontade, equilíbrio, prudência e muito amor. É esta girândola, digamos assim, de preocupações com a conduta que, de facto, o dirigente deve ter. Porque, sendo ele o exemplo de tudo isto, necessariamente que aqueles que ganhem confiança, aqueles que realmente o considerem como um dirigente, certamente que não deixarão de tentar imitá-lo ou de tentar fazer da mesma forma, cumprir da mesma maneira os preceitos, as orientações que a doutrina espírita nos coloca na frente. Então, todos os elementos do grupo são importantes. Tão importantes, cada um em seu campo. O campo da mediunidade, o campo da doutrinação, o campo da concentração e o campo da direção. Todos são importantes. Mas compete ao dirigente traçar as linhas evangélicas da ação. Traçar essas linhas aos médiuns de psicofonia, aos médiuns de doutrinação, aos médiuns de corrente, aos médiuns de cura, a todos aqueles com quem conta dentro do seu grupo. E é necessário que tenha essa preocupação o dirigente. Deve, sempre que necessário, intervir com carinho, serenidade, explicando-as cada intervenção. O dirigente tem que estar preparado para poder ajudar os doutrinadores, poder aconselhar os médiuns, poder aconselhar, em termos de concentração mental, os esteios. E, portanto, é fundamental que ele seja o esteio de todos os elementos do grupo. É fundamental. E, portanto, a ação do dirigente é, por assim dizer, primordial. Sem direção, sem orientação, o grupo não funciona, ou funciona de uma forma desregulada. E, portanto, há necessidade de pensar que a responsabilidade da conduta do trabalho compete ao dirigente em primeira plana. Então, o dirigente tem que estar no seu grupo, na sua reunião, a analisar permanentemente a reunião, de forma a poder intervir como conselheiro sempre que seja necessário. Tem que estar atento por causa, ou para ajudar, ou para corrigir, se for necessário, ou para garantir a recepção aos espíritos de uma forma correta, delicada, respeitável, porque os espíritos são seres como todos nós. Tem que estar atento para a observação dos hábitos dos médiuns, da forma como normalmente se exteriorizam a sua mediunidade ou exercem a sua mediunidade, e sempre que necessário aconselhar, não recriminar, não julgar, aconselhar, dar uma orientação, evidentemente depois dessa observação ser feita com alguma parcimónia. Depois, corrigir dentro daquilo que for necessário, mas em particular, em privado, quaisquer vícios que os médiuns patenteiem, quaisquer distrações, quaisquer formas de estar que sejam prejudiciais para o desenvolvimento do trabalho. Portanto, é, sem dúvida alguma, ao dirigente que compete estar atento, vigiar, garantir o bom funcionamento das reuniões mediúnicas. Então, nós entenderíamos que deverá haver algumas recomendações fundamentais para os dirigentes. Desde logo, que não estão sozinhos, ou na reunião mediúnica, que não estão sozinhos na reunião espírita, que não estão sozinhos no trabalho que desenvolvem. Não somos só nós, os encarnados,
que participamos nesse trabalho. São também e fundamentalmente os desencarnados que guiam, que orientam, que vêm dar a sua mensagem, que vêm dar a sua orientação, como mentores, como visitas convidadas para realmente levar a cabo algumas tarefas específicas. Então o dirigente deve ser o apoio primeiro, o principal apoio da espiritualidade. É através do dirigente que poderá, pela intuição, pela inspiração, ser dada a instrução, ser dada a orientação aos trabalhadores, que deve ser aceite com simplicidade também por todos os trabalhadores. Portanto, o dirigente deve ser esse apoio. É assim, o guia do dirigente é um espírito de grande envergadura. Não, o guia do dirigente é um intermediário, é um orientador, mas setorial, porque toda a pirâmide de trabalho no mundo espiritual está assente de uma forma aceita por todos os elementos que trabalham espiritualmente sobre a Terra. E, portanto, ele deve estar a ser o apoio do dirigente espiritual do grupo, ainda que haja depois o dirigente especial dos dirigentes de grupos, quando for o caso de haver vários grupos e por aí fora. Portanto, o dirigente tem que ser essa pessoa dedicada, entregue, não ter leibosias, não pensar que agora ele é acima de tudo e que os espíritos que o assessoram são inferiores, têm que estar às suas ordens. Não, deve ter consciência de que eles veem mais do que ele próprio. E, portanto, se houver uma sintonia entre os dois, entre o dirigente do mundo espiritual e o dirigente do terreno, com certeza que o trabalho produzirá muito mais. Depois deve dirigir o grupo com discernimento simples, da preocupação que, procurando, achará, buscando também receberá respostas e, quando tiver dúvidas, procurar ao seu guia, ao dirigente espiritual, qual é a melhor forma de orientar as questões. E seguramente que a resposta virá, porque nós não estamos a trabalhar sozinhos e não estamos mesmo a trabalhar sozinhos, porque senão seria, muitas vezes, verdadeira tragédia. Então, tem que ter essa preocupação, uma recomendação muito importante ao dirigente. Dirigir com discernimento, analisando as questões com racionalidade. E depois deve agir com bondade e energia. Bondade e energia. Não oferecer dúvidas a ninguém sobre a sua conduta moral, não oferecer dúvidas a ninguém sobre os conhecimentos que patenteia e não oferecer dúvidas a ninguém sobre as boas intenções que tem sempre no trabalho em que participa, no trabalho em que se entregou ou a que se entregou voluntariamente, conscientemente. Depois também deveríamos dar mais alguns conselhos. Deve também cultivar uma autoridade fundamentada no exemplo. Deve ser o exemplo para todos aqueles que trabalham consigo. Não é só falar, é falar e fazer e agir. Depois deve ter um hábito de estudo e oração. É uma coisa íntima, é uma coisa pessoal. Os espíritos serão conhecidos pela sua reforma interior. Então é necessário que o dirigente seja esse expoente de estudo, de fé, de oração, de ligação com o mundo espiritual superior, que naturalmente é aquele que está destacado para garantir as finalidades elevadas do trabalho espiritual. Depois deve patentear, cultivar a dignidade e o respeito por todos. Deve ser correto para toda a gente, independentemente do sexo, independentemente da cultura, independentemente da sua posição social. Não deve ter dignidade e respeito por todos. Afeição a todos, sem privilegiar ninguém. Um tratamento equânime, um tratamento igual para toda a gente, para todos os médiuns, os doutrinadores, teios, para todos aqueles que trabalham consigo e também fora do grupo que trabalha com ele, com toda a gente que participa no trabalho espiritual, na casa espírita. Portanto, deve manifestar permanentemente afeição sem privilegiar ninguém. Somos todos irmãos, somos todos iguais. E agir, naturalmente, com brandura e com firmeza, sem transgressivar, sem hesitar, sem andar a fazer de conta que é, depois que fazer de conta que não é, sem andar a deambular por atitudes que andam a raiar a incorreção muitas vezes. Portanto, tem que haver firmeza nos seus propósitos, firmeza nas suas convicções e firmeza na orientação que dá mesmo à sua vida. Sendo que a sinceridade e o entendimento das coisas também são aspectos muito importantes de uma conduta que deve privilegiar a conversação construtiva, deixar de alimentar tantas vezes uma conversação estéril, sem qualquer finalidade, sem qualquer conteúdo moral, deve evitar isso. Deve evitar conversações que possam causar a desarmonia, o desentendimento entre os elementos, entre os trabalhadores, entre as pessoas que trabalham
na Casa Espírita. Então é fundamental esta retenção de preocupações do dirigente do grupo espiritual. Evidentemente que isto sobe em catadupa, em pirâmide, quando vamos falar no dirigente da Casa Espírita, que realmente, ou dos dirigentes da Casa Espírita, que realmente devem ter tudo isto que se fala para o dirigente do grupo em mais alta consideração. Vamos ficar por aqui no dirigente, voltaremos na próxima aula, naturalmente para abordar outras tarefas, outras questões, outras preocupações, outras orientações para outros trabalhadores do grupo de trabalho. Até então, a nossa próxima aula.